Fala comigo, tropa. Palpite para o dia 4/8, né? Estamos em viagem, então tem esse cenário aí, mas estou sempre me esforçando para trazer o melhor para vocês e a gente não ficar sem vídeo, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, tropa, vamos lá. Ontem foi um dia, cara, que começou muito bem. Manhã boa, tarde boa, chegou a noite, começou com o Nacional dentro de casa, amassou o Atlético Goianiense, não conseguiu fazer gol, perdeu para os times reserva, o Atlético deu 2 chutes e conseguiu fazer um gol. Coisas do futebol. Jogo Corinthians e Flamengo, como eu disse, esperava um jogo até mais truncado, um jogo de cartões, só que, cara, precisei de um cartão pro Corinthians. O segundo tempo inteiro, o Corinthians não conseguia encostar na bola. O time tá perdendo de 2-0 dentro de casa, Libertadores. O Corinthians não conseguia passar do meio-campo. Todos os 11 jogadores estavam no campo de defesa. Surreal, mano. Surreal. O Flamengo deu aula de bola, mas o Corinthians senti que faltou vontade, tá ligado? Mas já era, né? Já foi. Vamos pra cima. Vamos pra amanhã. 1h da tarde, tropa, eu tenho um jogo do Brann contra o Start, isso aqui pela segunda divisão da Noruega. O Brann que tá voando, tá ligado? Apesar de aparecer primeira divisão, na verdade é segunda. A primeira divisão o nome é Elite Série. Vamos lá. O Brann dispensa comentários, em 17 jogos ganhou 14, empatou 3. Foi um time que caiu, mas pô, tem um nível muito acima dos outros, então vai subir agora com muita tranquilidade. Fez 52 gols em 17 jogos e sofreu 10. O Brann é um time que tem média de mais de 3 gols por partida. E o Start é o nono, 17 jogos, 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Fez 27 gols, sofreu 17. Também é um time que tem uma média alta de gols, né? E tá aqui tentando lutar para entrar no G6, tá? 2 pontos do G6. Precisa ganhar do Brann para ele poder aqui sonhar com o acesso. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 foram ambas marcam. O Brann vem de 3 vitórias seguidas, 24 jogos de vencibilidade. Dos últimos 7 em 5 a gente teve pelo menos 3 gols. O Start dos últimos 5 em 4 a gente teve menos que 3 gols. Se a gente olhar aqui os últimos jogos do Start, teve 1-0, 0-0, 2-1 aqui. Não sei se está aparecendo para vocês, né, que sem 2 telas é difícil. Mas vamos lá. Dá para buscar 3 gols nesse jogo? Dá pelo Brann, tá? Apesar do Start esses últimos jogos não ter sido over, ele precisa muito da vitória e o Brann é um time muito melhor, tá jogando em casa, vai para cima, a chance da gente ver gols é muito grande. Dá para buscar a vitória do Brann? Também dá. Gosto dessa vitória, o Brann jogando em casa é um time muito forte e muito provavelmente vai vencer o jogo. Infelizmente a gente tem uma cotação baixa aqui, mas se você quiser completar um bilhete ou então tentar trazer esse jogo pro ao vivo, pode conseguir uma odd maior. O problema é, que aí também vai mais uma dica de entrada, buscar um gol no primeiro tempo. Cara, é muito difícil em jogo do Brann não sair gol no primeiro tempo, mas é muito difícil mesmo, tá? Provavelmente é isso que vai acontecer. Dá para entrar em mais 0,5 gols no primeiro tempo. Tá valendo a pena e é o jogo do Brann, tá? Esses outros jogos da Noruega, todos eles a 1h. Quem quiser buscar o mercado de gols, aqui é um ótimo campeonato, uma ótima liga para buscar o over. Placar para mim desse jogo, 3-1 pro Brabo. 2h da tarde, temos as qualificatórias aqui para a Europa League. Jogo do Malmo, o Brabo da Suécia, que vai receber o Dudelange. O Malmo, que foi eliminado da Pré-Champions, caiu agora para a Pré-Europa League e ele precisa pelo menos disputar, né? Ele que temporada passada conseguiu o acesso para a Champions, essa temporada perdeu para um time do Chipre. Cara, o Malmo ele vai pegar um time de Luxemburgo. Luxemburgo é um time muito, é um país onde o futebol é muito fraco. É só você pegar a seleção, é porrada atrás de porrada. E é um jogo que o Malmo tem que vencer dentro de casa. Até por isso tem uma cotação bem baixa, mas a tendência do Malmo vencer com tranquilidade é muito grande. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Malmo vem sofrendo gols a 3 jogos, o Dudelange dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. Então assim, tropa, vou na vitória do Malmo, também tem uma cotação baixa, ou você coloca para completar um bilhete, ou você espera o jogo ao vivo e tenta buscar uma cotação melhor, caso o Malmo esteja jogando bem, mas não consiga fazer um gol. Tá? Outro cenário que dá para buscar, mais de 1,5. O Malmo vai tentar decidir esse jogo em casa para ficar tranquilo lá em Luxemburgo. Então, quem quiser buscar pelo menos 2 gols, acredito que é um grande cenário também para a partida. E se estiver pagando a mesma coisa, é melhor estar entrando em 2 gols do que na própria vitória. Tá? Placar para mim desse jogo, pô, 3-0 pro Malmo. Tô confiante dessa vez no Malmo. 2h da tarde, da agora para a Conference League, temos o jogo aqui do Brabo, da Noruega, o Molde, que vai receber o Kisvarda.
Vamos dar uma olhada no histórico rapidinho. O Malmo vem de 6 vitórias, o molde, né, perdão, vem de 6 vitórias seguidas, 18 jogos de vencibilidade, dos últimos 6 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 7 em 5 foram ambas marcam. Já o Kisvarda vem de 3 jogos de vencibilidade, dos últimos 7 em 5. A gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 10 em 8 foram ambas marcam. Tropa, o molde é um time muito forte, é um time que conseguiu assumir ali a liderança do campeonato norueguês, é um time que está focado lá também, mas jogando dentro de casa contra o Kisvarda, que é um time da Bulgária, um time bem mais fraco. Eu acredito na vitória do molde sim, mas nesse jogo, entre vitória seca e mais de gol e meio, eu prefiro mais de gol e meio. São dois times over, o molde jogando em casa, vai jogar em cima, vai tentar já cravar esse resultado, e 2 gols aqui me interessam bastante. Quem quiser buscar a vitória com mais de gol e meio, é uma entrada muito interessante, muito difícil o molde não vencer essa partida aqui, tá bom? Indo agora para a Sul-Americana, 7h15 da noite, temos o jogo do Internacional contra o Melgar. Esse primeiro jogo é lá no Peru, e esse jogo tem uma particularidade muito interessante, que é o quê? O Melgar, ele é o rei do 1x0, o Melgar é under. Ó, 1x0, 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 aí teve um 2x1 aqui perdido, depois 0x0, 0x0, 1x0 e 1x0. Isso quer dizer o quê? Que dos últimos 9 jogos do Melgar, em apenas um jogo, a gente teve mais do que um gol. Nos últimos 9 jogos, em 8, a gente teve menos que 3 gols, né? Mas na verdade, a gente teve menos do que 2 gols. Nada de interessante aqui, nada de interessante também no Inter. Tropa, para esse jogo aqui, acredito num jogo truncado. Tá? O Melgar é um time under, é um time que faz jogos truncados. E o Inter, cara, não vejo o Inter se expondo muito no Peru. Sabe que tem um jogo da volta, é um time muito melhor que o Melgar. Dentro de casa, o Inter tem tudo para macetar o Melgar, então fora de casa vejo que o cenário ideal para o Inter é jogar tranquilo. Então vamos lá com menos de 3 gols e meio. No menos 3 gols e meio podem sair até 3 gols, só não pode sair 4. Então o jogo pode ser 2x1, 2x0, 3x0, a gente fica suave, tá bom? Acredito que o Inter vai perder? Cara, acredito que o Inter não vai perder, mas essa cotação está muito alta, me assusta um pouco. O que eu poderia ir para colocar no bilhete, porque a odd sempre fica 1.2, 1.25, é um handicap asiático mais 1 para o Inter. Isso quer dizer que se o Inter perder por 1 gol de diferença, a gente não perde, apenas anula e pode valer a pena, tá? Por quê? Porque se a gente pegar os 9 jogos do Melgar, em nenhum desses 9 ele ganhou por 2 gols de diferença, então vejo também que pode ser uma boa entrada. Mas a minha entrada principal aqui no bilhete seria o menos 3 gols e meio. Placar para mim, 1x1. Pra gente fechar o nosso dia, Libertadores da América, 9h30 da noite, jogo do Atlético Paranaense contra o Estudiantes de La Plata, primeiro jogo no Brasil, e o Atlético que vive um grande momento com o Filipão, sabe que é o jogo ideal, é o jogo que ele precisa vencer, porque jogar com esses caras na Argentina é muito chato, muito chato. Vamos lá. O Atlético dos últimos 5 jogos, em 4 a gente teve menos que 3 gols, o Estudiantes dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols, Estudiante dos últimos 5 em 4, a gente teve pelo menos 5 cartões. Tropa, vamos lá, para esse jogo aqui, Furacão empate anula, não vejo o Atlético perdendo esse jogo, no máximo empatando, e essa para mim é a entrada principal e tá pagando bem. Um outro cenário para esse jogo, que pode se desenhar interessante, é buscar 2 gols. O Furacão é um time over, tá jogando em casa, descansou o time na última partida, vem descansado, sabe do quão é importante esse jogo para ele. E o Estudiantes, cara, é um time over. Por mais que eu acredite que o Estudiantes venha para o Brasil para fazer um jogo truncado, o Atlético fazendo um gol, esse jogo abre bastante. E o cenário aqui de ver 2 gols para mim é muito interessante. Mas a minha entrada principal seria com o Furacão empate anula, beleza? Bom, tropa, fechamos nossos jogos de quinta-feira. São poucos jogos, mas eu espero que a gente tenha um dia bom. Eu espero que hoje já seja um dia bom, né, que a gente volte a cravar o bilhete do canal, pra gente começar já a pegar uma sequência muito legal aí no início do mês, beleza? Conto com a presença de vocês e muito obrigado por estar me dando a moral, mesmo sem cenário, mesmo sem nada. O que vale, acredito que seja a intenção e o conteúdo. Tamo junto, muita fé, bora pra cima!